Já que estamos falando de Brasília, encerrando aqui Camboriú, vamos a Brasília, o governo Lula, Saul, impôs sigilo às imagens de manifestações no Planalto. Ué. As imagens que foram divulgadas foram editadas, o conteúdo foi editado, a íntegra não foi disponibilizada. O porquê disso não sabemos, mas aproveito que estou com a deputada federal Júlia Zanata, que já fez um pronunciamento lá na Câmara, para saber se vai tomar alguma atitude em relação a isso, pedir essas imagens na íntegra. E por que não disponibilizar as imagens, né, deputada? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Saul. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre gosto de lembrar que vocês sempre me deram espaço, mesmo antes de ser deputada. Isso, para mim, é uma grande alegria. Que bom. Agora vamos falar com certeza mais vezes, porque eu preciso prestar contas, né, do que estou fazendo agora como deputada federal. Mas peraí, antes de falar de assunto sério, Saul, eu preciso fazer uma menção aqui do marido da Júlia. Você viu o que ele fez? Não viu, né? Não viu, né? Mas eu vi, porque eu acompanho a Júlia nas redes sociais. Ele chegou no gabinete dela com rosas, com um buquê de flor pra ela. Depois, assim que ela sumiu, sabe? Foi muito fofo esse momento. Foi um momento muito fofo em Brasília. Porque ter momento fofo em Brasília é difícil, né, deputada? É difícil, por isso que eu gosto de me cercar da minha família, da minha filha, do meu marido, para dar essa base, porque o negócio aqui é pesado, né? É pesado. Foi um momento. Trabalhar tentando barrar todos os retrocessos que nós vamos ter com um governo com um governante, na verdade, que me parece não tem plano para as pessoas, não tem plano de país, não tem projeto de país, só tem projeto de destruição do seu maior adversário, que é Bolsonaro, e seus aliados. Ele só fala disso, então é muito preocupante. Sobre o que você falou agora, Fábio, eu te confesso que eu estou sabendo por ti, tá? Eu não tinha visto essa questão do sigilo das fotos das manifestações do dia 8, é isso? Isso, as manifestações de invasão, depredação lá do Congresso, do Senado. E aí agora o governo Lula impôs aí sigilo nessas... Mas eles que estavam querendo descobrir quem financiou, quem fez, quem foi atrás, parece que... Primeiro eles falaram que iam investigar a fundo. Depois eles falaram que seriam contra uma CPI, né? Se colocaram contra uma CPI aí do dia 8 de janeiro, das manifestações, que nós também queremos respostas. Nós queremos investigação, sim, até porque nós queremos saber onde estava, por exemplo, o ministro da Justiça, que tem todo um aparato estatal de inteligência por trás. Me parece que teve informações de que poderia acontecer alguma coisa naquele dia. Por que não agiu? Prenderam Anderson Torres, afastaram o governador e não fizeram nada em relação ao ministro da Justiça. Pensem comigo, se fosse Bolsonaro que estivesse no poder e aquilo acontecesse, o primeiro a ser responsabilizado seria ele e seu ministro da Justiça. Então, nós temos sim que investigar e individualizar as responsabilizações, porque me parece que querem botar todo mundo num saco e dizer que vai ser responsabilizado todo mundo igualmente. Claro que não, todo mundo tem um papel. Por exemplo, prenderam aquele cara que quebrou o relógio da época do Império, que estava com uma camiseta do Bolsonaro, e aquilo é muito estranho, certo? É muito estranho, então nós precisamos de respostas. Vou prontamente, né, a hora que chegar na Câmara dos Deputados, já vou ver o que eu, como deputada federal, posso fazer para retirar esse sigilo dessas imagens das manifestações, porque o povo tem direito de saber, os deputados têm direito de saber, e espero que prospere sim uma CPI para que a gente investigue e, como é que eu posso falar? E sejam punidos aqueles que agiram e aqueles que foram omissos, porque nós precisamos saber quem se beneficiou dessas manifestações, quem se beneficiou. Aqueles que estavam usando do seu poder para terem mais poder, né? Então, assim, estão usando essas manifestações para criminalizar a direita como um todo, os bolsonaristas como um todo, chamar todo mundo de terrorista, certo? Teve uma matéria, inclusive, de um site chamado Intercept, que me colocou lá como bancada do terrorismo, né? Inclusive, processei o site, porque eu jamais defendi impunidade para quem comete crimes, né? Inclusive, defendo prisão em segunda instância, só porque eu defendi que o devido processo legal seja aplicado para aqueles que estão lá presos ainda. Os direitos humanos, que a esquerda sempre defendeu tanto, sejam respeitados, né? E aqueles que defendem o desencarceramento de estupradores e traficantes, agora me parece que defendem cadeia, falam que não tem anistia. Então, é o completo contrassenso dessas pessoas. Eu, sim, sou uma defensora ferrenha da lei, que se cumpra a lei e, claro, que seja respeitado o devido processo legal para qualquer cidadão brasileiro. Sou advogada antes de ser deputada. Certo. Saul,
E, deputada, agora a informação que chegou, né, que agora pela manhã a Polícia Federal deflagrou a quinta fase da Operação Lesa Pátria, que justamente investiga esses protestos do dia 8 em Brasília, e os alvos nessa etapa são pessoas que participaram, financiaram ou se omitiram ou fomentaram os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. E os alvos dessa etapa, deputada, são investigados por 6 crimes: a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição e deteriorização ou inutilização do bem especialmente protegido. Não sei, tem muita coisa aí nesse dia 8 que ainda está muito nebuloso, né, deputada? Com certeza. Por isso que, como eu te falei, muito estranho esse pedido de sigilo. Muito estranho. Esse pedido de sigilo das imagens, porque o povo brasileiro quer saber o que está acontecendo, e não eram eles que falavam tanto em não ter sigilo em nada, detonavam o Bolsonaro, e agora estão botando sigilo em tudo. Colocaram sigilo até mesmo, me parece, nas questões ali da festa do dia da posse. Isso então, também. A gente vê que era tudo narrativa para atacar o Bolsonaro, claro, estavam fazendo politicagem barata para tentar destruir a imagem do Bolsonaro. Agora, a questão do dia 8 de janeiro, eu quero sim saber quem foi omisso, quem permitiu que tão facilmente entrassem e quebrassem tudo nos poderes daqui da República. STF, não tinha ninguém, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, certo? Inclusive, estive conversando, Fábio, com os servidores ali da Polícia Legislativa, da Câmara dos Deputados. Fui lá e falei com os policiais lá, perguntei como foi o dia, né? Que graças a Deus ali o plenário da Câmara dos Deputados, eles não entraram, eles entraram no Senado. Ali foi preservado, mas eu perguntei para eles, aí eles comentaram como que tinha sido no dia, que desceram de rapel, que isso, que aquilo. Então, eu também tenho interesse em saber quem de fato cometeu os crimes daquele dia. Não foram todas as pessoas, como estão lá os que estão na cadeia. Precisamos individualizar a pena de cada um e a participação de cada um. Isso é o básico do direito. Sim. E precisamos saber quem das autoridades de fato se omitiram, como eu falei. Por isso que nós precisamos de uma CPI e nós precisamos sim ter acesso a essas imagens que o Lula acaba de botar em sigilo. Me parece que Lula está com medo de alguma coisa. Se não quer que tenha CPI, pois é, não quer que tenha CPI quer que também, as imagens sejam disponibilizadas. Muito estranho. Aliás, eu me preocupo muito, inclusive, com a capacidade mental que está o presidente Lula. Por quê, deputada? Ele está muito, não sei, ele me parece que está se achando que é o Karl Marx vivo, que mais flerta com banqueiros, certo? Ele está meio, olha, começa a me preocupar com as faculdades mentais de Lula. Ele só fala em Bolsonaro. Eu acho que ele olha para a Janja e pensa que é o Bolsonaro. É Bolsonaro, ele só pensa em Bolsonaro. Ele fala mais em Bolsonaro do que eu. Ele não fala qual é o projeto de país que ele quer. Ele só fala em destruir Bolsonaro, em destruir bolsonarista, em acabar com a escola cívico-militar, em confiscar armas, enfim, tá uma loucura. Sinceramente, até aqueles que fizeram o L já estão arrependidos porque acharam que ele não ia fazer um governo tão radical como que ele está fazendo. Então, aqueles mais de centro que acabaram votando no Lula para tirar o Bolsonaro já estão arrependidos, porque estão vendo que Lula não está bem da cabeça. Muito bem, nós estamos conversando diretamente de Brasília com a deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. Deputada, agora saindo um pouco do assunto, desses assuntos que são bem pesados, mas que precisam ser tratados, como que está aí? A senhora já estava acostumada a estar em Brasília, volta e meia, né, pela ligação que tinha com o ex-presidente Bolsonaro, com a família e tal. Agora a senhora trabalha em Brasília, a senhora está em Brasília, tem um gabinete e as pessoas, obviamente, já sabem onde lhe encontrar. Esse ambiente diferenciado aí, está te trazendo algum certo impacto ou não? Olha, eu costumo me adaptar bem às mudanças na minha vida. E como você falou, já estava ambientada com Brasília. Obviamente que agora, como deputada federal, deu um certo frio na barriga. Ali no dia da posse eu fiquei bem emocionada, Fábio, porque vocês que me acompanharam bastante sabem o quanto eu trabalhei para estar aqui, o quanto eu rodei os municípios catarinenses e o quanto eu disputei com pessoas que já tinham mandato e tive esse sucesso, vamos dizer assim, né, deixando muitas pessoas talvez com mandato,
para trás, o que muito me orgulha e me dá uma grande responsabilidade de bem representar esses 111.588 votos de confiança em mim e naquilo que a gente representa. Então, estou aqui desde antes da posse e ficarei até dia 16, quando volto para Santa Catarina, porque estou organizando o meu dia a dia, o gabinete, estou organizando moradia, trouxe meu marido, trouxe minha filha de 3 anos, trouxe a sogra, porque mulher que sai para trabalhar que nem a gente tem que ter toda uma rede. Tem que ter uma rede de apoio. E no fim do dia, quando os nossos filhos estão chorando, não tem pai, não tem vó, é mamãe, mamãe, mamãe. Então tem toda uma organização da minha rotina. Tenho levado minha filha para o gabinete para me acompanhar, porque essa é a vida de mães que estão na política. Hoje temos 91 deputadas mulheres na Câmara dos Deputados, tivemos aí um aumento de 18% nisso. Algumas são de esquerda, mas a maioria, graças a Deus, tem um viés mais conservador. Então, isso muito me anima para que a gente consiga defender as nossas pautas, né? Como a vida desde a sua concepção, defender as famílias que têm sido tão atacadas. Então, todas essas nossas diretrizes que nós falamos, né, na campanha Deus, Pátria, Família, Liberdade, estarão presentes nas nossas votações no plenário da Câmara e na nossa atuação também nas comissões da Casa, que em breve vamos decidir. A gente ainda não decidiu como que ficarão as composições das comissões, estamos discutindo com os 99 deputados do PL, com o líder do PL e também com os outros líderes partidários aí, mas qualquer lugar que eu tiver direito de participar dentro da Câmara dos Deputados, com certeza me farei presente. Não quero perder nenhum minuto, nenhum espaço daquilo que me foi concedido pelo povo catarinense. Inclusive, a deputada já fez o pronunciamento na casa, né, deputada? Fiz logo, assim, a primeira oportunidade que eu tive eu já fiz para quebrar gelo, para não ficar postergando, porque eu sei de deputados que nunca fizeram um pronunciamento na tribuna da Câmara, então eu falei assim, não, eu já quero... De cara já. De cara, me acostumar a fazer. Então, preparei, escrevi as diretrizes básicas ali para o que eu queria passar, que era basicamente agradecer os eleitores, né, agradecer a Deus, que com certeza sempre na minha vida esteve olhando por mim, agradecer aqueles que me apoiaram, como, por exemplo, eu tive o Eduardo Bolsonaro, que foi em Santa Catarina, fez campanha para mim, né, não precisava sair do estado dele para ir lá, mas acreditou em mim, me ajudou, me apoiou. Agradecer os meus familiares, né, o meu marido e a minha filha, que sem a compreensão deles e o apoio, nada disso seria possível. E também falei, né, do que a gente vai enfrentar, que nós vamos basicamente tentar fazer uma redução de danos dos retrocessos que nós vamos passar com um governante, como eu falei há pouco, que não tem projeto de país, apenas projeto de destruição de seus adversários. No caso, Bolsonaro e os bolsonaristas. Então, porque ele não respeita a democracia. Falamos que temos que resistir no sentido de brigarmos, lutarmos, combatermos, no sentido para que a gente tenha liberdade de expressão, tanto no plenário da Câmara, na Câmara dos Deputados, nossa imunidade parlamentar, que tem sido relativizada, isso é muito preocupante, pois tivemos deputados calados em redes sociais, como o deputado federal mais votado do Brasil, o Nicolas, que agora, graças a Deus, recuperou suas redes. Pois é, a Carla Zambelli também recuperou as redes agora, né? Recuperou? Recuperou também. A Carla Zambelli, porque, assim, Nicolas. O Nicolas eu vi, o Nicolas, o Zé Medeiros, que também estava censurado. Mas o que acontece? Porque a rede social hoje é uma forma de a gente se comunicar com o eleitor, é uma extensão do nosso mandato. Então, nós até falamos, toda vez que eu me reúno com o Lira, por exemplo, eu peço a ele a questão, que ele nos ajude nessa questão das armas, que nós estamos vivendo num limbo de insegurança jurídica muito grande, com esse revogaço dos decretos, com essa nova portaria do MJ que saiu pedindo o recadastramento das armas, de armas que já estão cadastradas, então é recadastramento. E também falo para ele do problema de termos deputados calados nas redes sociais e que tudo que for feito com os deputados tem que passar pelo plenário da Câmara. Restrição de direitos tem que passar pelo plenário da Câmara. Não pode o STF simplesmente dar lá um canetaço e dizer que corta a rede social do fulano, corta a rede social do ciclano, como é que é? Não pode ser assim. Então, falamos bastante sobre isso e no meu discurso deixei bem claros os meus posicionamentos para mostrar aqui a gente veio. Muito bem, a deputada federal Júlia Zanatta está conversando conosco para concluir nossa conversa com a deputada federal Júlia Zanatta. Deputada, a senhora acha que a votação que a senhora fez e o fato de estar entre 16 que foram escolhidos para representar o estado de Santa Catarina em Brasília lhe credencia a daqui 2 anos ou o ano que vem ter o seu nome como candidata a prefeita de Criciúma, que é a sua cidade natal? Ô, Saul,
Eu acho que eu fui, né, como deputada federal do Sul, mais votada dos que se elegeram lá do Sul, eu digo, né? É claro que pode ser que pensem no meu nome como candidata a prefeita. Mas eu te confesso que eu não estou pensando nisso nesse momento. Já fiz a minha participação na eleição municipal de 2020, numa eleição difícil, onde fui muito desacreditada. Riram de mim quando eu falei que ia ser candidata a prefeita. Fiz uma boa eleição, fiquei em terceiro lugar dos 7 candidatos. Era a única que, de fato, fazia oposição, levantava debates importantes para a cidade. Mas, enfim, perdemos, aceitamos a derrota e voltamos em 2022, claro, conseguindo aí uma vaga na Câmara dos Deputados. Agora, eu sou presidente do PL em Criciúma desde 2020, ou seja, antes do Bolsonaro entrar. Eu escolhi o PL por uma aproximação com o Jorginho Melo, porque ele me recebeu muito bem, ele deixou eu conduzir o partido, me deu liberdade. Fizemos um vereador, na época que eu fui candidata a prefeita, eu fiz a muito custo uma nominata de vereadores, conseguimos as mulheres, ali, tudo certinho, sem nada, Fábio Saúl. Eu lembro, eu acompanhei isso. É difícil. Então, assim, eu muito me orgulho daquela eleição de prefeita. Mas se eu não for candidata, que hoje não é a minha ideia ser candidata a prefeita em Criciúma, conquistei uma vaga na Câmara dos Deputados e quero aproveitar cada momento desse mandato, certamente vou participar ativamente da eleição municipal em Criciúma como presidente do PL e vamos elevar o partido ao patamar que ele merece. Queremos fazer 4 vereadores na Câmara de Vereadores e queremos, sim, estar em um projeto na majoritária para a Prefeitura de Criciúma, um projeto vitorioso. E, mais do que isso, por que eu não penso em ser candidata a prefeita em 2020? Porque eu quero, quando você é candidata a prefeita, você fica focada no seu município. Eu quero participar das eleições municipais, fazendo vereadores, fazendo candidato a prefeito, ajudando pessoas que querem ser candidatas em vários municípios catarinenses. Pois a minha eleição foi muito estadualizada, certo? Eu fiz muito voto em todo o estado. E muitas pessoas têm vontade de serem líderes, de serem vereadores e precisam do nosso apoio. Então, eu quero rodar o estado. A gente viu durante a pandemia a importância de nós termos, sim, desde a base, uma base forte, defendendo nas câmaras de vereadores tudo aquilo que nós defendemos aqui também, né? Aliás, a gente sempre falou que a gente elegeu o Bolsonaro, que era a cereja do bolo, e que a gente precisa reconstruir esse bolo. E nós precisamos construir bases bem fortes. Então, eu pretendo, não só em Criciúma, como presidente do PL, e quero que o partido cresça lá, participar ativamente e ajudar pessoas que querem ser candidatas em outros municípios. Eu gosto de fazer política, gosto de participar de eleições e penso que posso contribuir fazendo outros líderes em municípios. Certo, deputada, antes de te liberar, me diz uma coisa, você acredita numa oposição na Câmara Federal? Eu te pergunto isso porque o Lira, eu não sei, o Lira me parece muito próximo ao PT, assim, o Lira, ele transita bem, né? Não é declarado, ele é do PL, mas ele tem uma aproximação aí. Ele é do PP, na verdade. Ele é do PP, isso. E ele me parece, assim, bem... Ele vai ali, transita aí. Você acredita nessa oposição? Como é que você tem sentido aí o clima na Câmara Federal, que agora, né, PL, PP, né, e esses partidos, teoricamente, estão aí para fazer oposição ao governo federal. Não aquela oposição cega, obviamente, né, eu acredito que o que foi bom pro Brasil, ok. Como é que você tem sentido isso? Inclusive, né, essa questão do Lira, propriamente. O Lira, ele é do partido do PP, do Partido Progressista. Isso. O Lira, ele é presidente da Câmara dos Deputados. Isso. Quando você é presidente de uma casa legislativa, você não é presidente só de um lado ou de outro. Você é presidente e tem que atender a todos os parlamentares. Ali ele está representando todos os 513 deputados da casa. Ele é um cara que é do jogo político, certo? Ele é do jogo, então, obviamente, hoje, quem tem o governo na mão, infelizmente, é o PT. E ele precisa, né, conversar com esses caras que estão lá. Agora, também, não se pode negar o fato de que, por exemplo, no Nordeste, o melhor resultado, Fábio, do Bolsonaro no Nordeste foi em Alagoas, que é o estado do Lira. E o Lira trabalhou para o presidente Bolsonaro durante a eleição, certo? Então, o que acontece? Hoje nós temos outro cenário e ele vai jogar dentro do cenário que ele tem. E o que eu sempre falei para ele é que a gente precisa poder fazer oposição. Por isso que eu sempre levanto a questão da imunidade parlamentar. Certo. Para que a gente possa atuar, fazer uma oposição ferrenha, uma oposição forte, barrar os retrocessos, como você falou. Não é uma oposição loucura, sim, uma oposição por ódio, que nem a esquerda fez durante os 4 anos do governo Bolsonaro.
porque nós somos pessoas que, de fato, pensamos no melhor para o país. Então, nós não vamos fazer uma oposição por oposição, aquela oposição do PT, aquela oposição do PSOL. Nós vamos pensar no que é bom para o país e barrar os retrocessos, que sim, esse governo, como falei e vou falar de novo, não tem projeto de país, tem projeto de poder, de destruição dos outros. Então, estaremos atentos. Mas o Lira, ele vai jogar o jogo político dele, só que meu único pedido é que proteja os deputados que vão fazer oposição, porque eles vão querer meter a gente em tudo que a gente falar, vão querer botar em conselho de ética, e aí vamos começar a ter problemas. Então, se ele der essa garantia, se ele, como presidente da casa, der esse tom na Câmara dos Deputados, né, para que todos os deputados, independente do espectro político e ideológico, possam atuar com liberdade, eu acho que ele vai estar fazendo um papel importante. E que ele eleve o parlamento, a Câmara dos Deputados, que é o papel dele, a uma condição de... que eleve o parlamento, porque ficamos muito apequenados na última legislatura, nos últimos 4 anos, perante um poder que está se sentindo soberano, que é o poder judiciário, e nós precisamos reequilibrar. Infelizmente, uma peça importante para esse reequilíbrio dos poderes era a presidência do Senado. Mas perdemos, foi uma derrota triste, uma derrota doída, porque nós tínhamos uma contagem de votos que me parecia um melhor cenário, mas, infelizmente, o poder da máquina, o poder de ter o governo na mão, falou mais alto. Então, foram oferecidos cargo aqui, cargo ali, eles jogaram o jogo e ganharam a presidência do Senado. Mas tivemos bastante votos no Rogério Marinho, eles não estão numa situação tão confortável assim, pelo menos não por enquanto, e os políticos, graças a Deus, estão sofrendo muita cobrança da população, o que ajuda com que eles não vão para o outro lado. Tá certo. Deputada federal Júlia Zanatta, muito obrigado por ter nos atendido. Um excelente dia e desejamos um mandato de sucesso para a senhora. Nós vamos seguir acompanhando aí conforme os passos do seu mandato. A gente vai lhe chamando aqui. Como a senhora falou, tem que prestar aquele esclarecimento do mandato, dizer o que está fazendo, e nós queremos ser e somos um canal para isso, para que a senhora possa conversar com seus eleitores aqui nessa região. Muito obrigado por ter nos atendido. Um excelente dia em Brasília. Obrigada, gente. Fique com Deus. Tchau. Tchau.